tema aí, hábitos que libertam, será para o mês de setembro e outubro todo. Mas para hoje, nós vamos falar de algo, se você puder anotar aí, tá? Depois eu faço um doce veneno. É o tema da pregação de hoje. Depois eu faço, 2 pontos, um doce veneno. Amém? Posso repetir? Então, já pelo tema aí, Leila, o que a senhora acha? Um doce veneno é depois eu faço. Esse hábito aí, depois eu faço, a gente tem que trazer ou tem que jogar fora? Jogar fora. Amém? Quero frisar isso. Assim, poxa, pastor falou hábitos que libertam, vai falar da procrastinação, da preguiça, como esse hábito vai me libertar? Não. Hábitos que libertam se a gente deixar ou se a gente trazer. Isso está bem entendido? Hoje, no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos falar de hábitos que a gente tem que jogar para fora. Tá bom? E eu citei 2 aqui, que o texto que lemos menciona, Marcinha. A preguiça, né, e a procrastinação. Tá? A preguiça é a causa de um comportamento procrastinador. Tá? Então, o depois eu faço, quando ele é por prudência, quando ainda não é a hora, quando é por direcionamento de Deus, diga amém. Mas quando esse depois eu faço é por preguiça, aí ele se torna procrastinação. Então, nós não estamos amaldiçoando, nem dizendo para os irmãos aqui que essa palavra depois eu faço, ela é maldita, essa frase. Não. Ela tem que ser contextualizada. Se é algo que você sabe que tem que ser feito, e você olha e fala, depois eu faço. Aí você tem que pensar. Agora, se Deus te deu uma direção e alguém vem e fala, como falaram para Jesus, não vai para a cruz não, né, pastor Rodrigo? Fica aqui. Né? Talvez alguém lá poderia chamar ele e falar, Jesus, fica aqui com a gente, vamos bater um papo. E ele indo para a cruz, ele ia dizer o quê? Depois eu faço. Agora eu tenho que fazer outra coisa. Eu volto para falar com vocês. Não é verdade? Então, entendido isso, eu estou preocupado para que caia no entendimento dos irmãos nessa introdução, para a gente depois navegar na pregação sem qualquer dúvida. Se alguém não entendeu, levanta a mão e eu repito. Tá bom? Sem problema nenhum. Então, qual é o tema do sermão? Depois eu faço um doce veneno. Quando depois eu faço? Quando a preguiça e a procrastinação regem, né? Como um maestro, esse depois eu faço. Tá? Vamos lá, então, para a gente explicar o texto. O autor de Provérbios, né, é atribuído a Salomão, considerado, Duda, no tempo dele o homem mais sábio, isso mesmo, Duda, né? Que ensinava através de coisas, Duda, como essa aí, ó, uma simples observação da natureza. Né? Quanta coisa a gente pode observar e pode tirar da natureza. Estava falando com a minha sogra, eu fui levar ele embora na segunda-feira, não, na terça. Eu estava falando a ela, uma pessoa perdida no mato, ela precisa, para se alimentar, se ela não conhecer nada de mato, não é? A ver o que os animais comem. Aquilo que o passarinho come, você pode comer, sabia, Márcia? Aquilo que o macaquinho come, Márcia, você pode comer. Agora, se o animal tem umas frutas bonitas ou algumas coisas coloridas que o animal não come, a gente não deve comer, porque o animal tem um sentido, não é? Estava até vendo uma reportagem essa semana que botaram uma margarina, né, no tempo e nenhum bicho quis comer. Botou a manteiga de gordura do leite, né, animal, aí os bichinhos foram comer. Né? Sanduíche de uma marca muito famosa aí, que vende sanduíche aí direto aí, né? 5 anos, o aniversário de 5 anos do sanduíche, sem nenhum mofo. Nem o mofo quis. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Se a senhora fizer um pão em casa, um pão caseiro, hoje, daqui a 3 dias, se a senhora não conservar ele direito, ele está mofado, não está? O que leva um pão demorar 3 meses dentro de um saco sem mofar? Hein, filho? E mofou. Por quê? Porque há uma quantidade química, coisa que nós estamos comendo, né? Quanto mais conservante for a coisa, mais química tem. E aqui, Salomão está pedindo para a gente observar. Observa a natureza. E ele pega um inseto minúsculo. Muitas vezes
desprezível por nós, né, os olhos humanos. Mas de forma didática, a formiga se torna aqui, Janalice, um professor diligente, Silvano, um professor disciplinado. Nós lemos Provérbios 6, né, a partir do versículo 6. Tá bom? Esse hábito, né, ele é traiçoeiro. Parece inofensivo. Né? Mas, como um veneno doce, a preguiça vai nos levando para a procrastinação. E sabe o que é a procrastinação? É como se fosse uma ferrugem, Thalise. E sabe o que ela causa? Ela corrói sonhos, ela atrasa projetos, ela mata oportunidades, ela sufoca propósitos de Deus na nossa vida. Então, põe a mão assim, fecha assim e faz preguiça, sai. Procrastinação, show. Eu vou repetir porque a galera vai chegando do trabalho, os irmãos e as irmãs vêm da correria. O tema do mês de setembro e outubro tá lá no Hábitos que... Esse é o tema das séries de mensagens. Ou seja, qualquer pastor, irmão convidado a pregar aqui, vai pregar dentro dessa direção de Deus, que foi dada a nós em Efésios 4, 27. Alguém lembra o que está escrito, que Paulo diz em 4, 27? Que é, Duda? Viu, filha? O que está escrito em Efésios 4, 27? Não deis lugar... Vê se é isso aí, ou eu estou errado. É isso, dona Edinaldo. É isso. Então, veja bem, o diabo não pode fazer nada que a gente não dá lugar. Entendeu, Silvana? Olha lá, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. E não deis lugar ao diabo. Agora, olha para quem está do teu lado e fala com carinho para ela, para ele, aconselha. Olha, não deis lugar ao diabo. Entendeu? Ele não vai achar lugar na nossa vida. Daí Deus nos direcionou a trabalhar essa série de mensagens. Hábitos que libertam. Aí vocês precisam ter atenção. Hoje o pastor Pérez está falando da formiga, né? De Salomão dizendo, toma cuidado com isso, que o final pouca gente lê. Geralmente o pessoal lê, vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Mas o versículo 11, né, Dudu? Poucas as pessoas leem. A sua pobreza virá, se você for preguiçoso, e como um ladrão, a miséria te atacará, como um homem armado. Ou seja, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com um hábito. Hábito. A procrastinação, fruto da preguiça, nos leva a esse hábito. Agora, é lógico que o diabo vem buzinar no ouvido, mas ele só vai encontrar espaço se tiver lugar. Então, o tema de setembro e outubro é não deis lugar ao diabo, hábitos que libertam. Agora, vai ter pastor aqui pregando hábitos, Cristiane, que a gente tem que trazer para nos libertar. Eu estou pregando hoje hábitos que a gente tem que, do meu tempo da dona Edinaldo, ó, solta o cabo da nau, deixa aí, toma, deixa embora. Porque tem coisa, tem hábitos que a gente está carregando como um fardo, como uma mochila. Aí Jesus disse o quê? Se está com um fardo pesado, faz o quê? Troca com ele. Agora tem coisas que a gente tem que trazer. Então vão existir pastores aqui, até eu mesmo, pregando hábitos que a gente tem que trazer para libertar certas coisas na nossa vida, mas hoje é hábito que a gente tem que deixar. Todo mundo unificado agora no pensamento, amém? Então vamos lá. Né? Falamos de Salomão, autor de Provérbio, que ele pega um ser desprezível, né? A gente às vezes fica preocupado que a formiga é carregadora, ela passa por um montão de lugar e ela vai levando. Ela é pior, chega a ser pior do que muitas vezes a mosca, que ela anda em lugares que a mosca não pousa. Não é? Então, minha avó dizia, a formiga não esquenta não, no açúcar, né? É bom para o olho. Quem já ouviu isso? Mas era a formiga daquela época. Hoje até as formigas estão contaminadas. O texto nos fala, gente, esse texto que a gente leu aí, Provérbios 6, versículo 6 em diante, apenas da preguiça física, mas de uma mentalidade, de um hábito, de um adiamento. Não é só
O Eduardo que trabalha, rala a semana toda, vai para a cidade, tal e tudo. Aí no sábado, né, ele foi de manhã, fez compra com a Márcia, voltou correndo. Aí a Duda fala assim, papai, vamos correr 21 quilômetros? Ele olha para ela e fala, filha, papai está tão cansado. Não é? Não é essa preguiça aí não, Dudu. Tá falando de hábito. A gente não deixar isso virar um hábito na nossa vida. Que tem dia que a gente acorda preguiçoso. Só sou eu ou mais alguém aqui? Tem dia que se a gente pudesse, nem levantava da cama, né? Tem dia que a gente ficava ali só com a Bíbliazinha, lendo, né? Ou ficar por aqui. Né? Mas a gente não pode deixar isso, o que o texto está falando, virar um hábito na nossa vida. Porque isso vai nos atrapalhar como? Eu falei aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui. Atrasa projetos, corrói sonhos, mata oportunidade, sufoca o propósito de Deus na nossa vida. Terça-feira, tinha um menino que ele precisa fazer o estágio, senão a faculdade dele não vai liberar ele. E eu consegui, com a minha direção dele, fazer estágio comigo, de eu amparar ele, ensinar tudo a ele. Ensinar ele a ser professor na prática. Só que o estágio precisava que ele entrasse até terça-feira. Ele não foi. Eu posso ouvir uma misericórdia? Porque já tem 2 anos para ele fazer o estágio e ele não vai. Então, veja bem, ele jogou 4 anos de faculdade fora. 4 anos. Entendeu? Eu lembrei muito, foi daí que surgiu esse hábito no meu coração. Eu ia pregar outra coisa hoje, mas eu fiquei tão triste que eu cheguei até a me entristecer, porque assim, poxa, pagar uma faculdade hoje, e eu não, é uma coisa, como é que pode? Ele me ligou e tal, vou entrar com recurso. Amém, mas vai gerar mais problema, talvez até libere, entendeu, Tiane? Mas olha quanta coisa que se poderia evitar se a gente pegar e fazer naquela hora. Então o tema do sermão é: depois eu faço é um doce veneno. Depois eu faço. É um doce veneno. Só não é, Mauro, quando é Deus que dirige, não é? Ou a gente está vendo que vai dar algo ruim. Vamos ali comprar um negócio ali naquela boca ali. Depois eu faço. Vou embora. Não é? Vamos ali assaltar ali. Depois eu faço. Vamos embora. Quer dizer, eu não faço, tu é ladrão, safado, capaz de tu tomar um tiro. Então tem que ter sabedoria. Agora, quando o direcionamento por Deus hoje está em perigo, a gente pode usar o depois eu faço. Agora, quando já é um hábito que a gente sabe que tem que fazer e fala, depois eu faço, isso pode trazer consequências como desse menino. Não é? Olhando esse texto, eu queria explicar algo para vocês. Ele foi escrito na cultura hebraica, né? E para esse povo, a preguiça não era apenas uma falha de caráter, não. Para esse povo, a preguiça era vista como pecado contra a sabedoria. Porque quem se renega em fazer, deixa ter a experiência de aprender. Então, Salomão pediu o quê? Alguém lembra o que Salomão pediu, dona Gilza? Quando Deus falou, pergunta alguma coisa, o que ele pediu? Sabedoria. Então, por isso Salomão está batendo forte aqui. Os hebreus encaravam que a preguiça, ela é uma rejeição prática da vida. E Deus nos deu experiências para realizarmos, para aprender. E a maioria das coisas a gente só aprende fazendo. Tanto que algumas profissões você pode fazer tudo na prática, mas todas elas você tem que passar por falei ainda agora, estágio. O cara pode saber o que é coração, o que é externo, o que é derme, epiderme, ele pode saber tudo isso. O que é um extensor de peito na cirurgia, o que é anestesia, ele pode saber tudo isso. Mas se ele não colocar a mão, talvez no primeiro corte, Thalise, ele vai ver o sangue, ele só vai saber isso, Nana, quando? Na prática. Então, a prática serve para que a gente aprenda a realidade das coisas. Sacode 10 e diga, vamos praticar. O contraste, aqui que nós vemos no texto, é entre uma formiga, que está agindo no tempo certo, né, nesse texto que a gente leu, e o preguiçoso, que vive no depois eu faço. A preguiça, para a teologia bíblica, não é a ausência de movimento, mas a ausência de prioridade, sobretudo interna.
Preguiça é a ausência de prioridade. Eu posso dizer, depois eu faço. Quer ver uma coisa? A minha esposa está passando um perigo de morte, eu tenho que salvá-la. Eu sou super-homem, que viajo na velocidade da luz. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pegar uma barra de ouro. Qual é a prioridade? Salvar a minha esposa. Então, a barra de ouro pode ser, depois eu faço. A prioridade agora é isso. Eu estou muito preocupado para que não haja ruído de comunicação, tá bom? Por isso que eu ainda estou na explicação e com muito cuidado, tá? Alguém não entendeu alguma coisa? Aí atrás está chegando bem a mensagem, pastor Rodrigo, Lucas, tá? Então vamos lá. Tema de hoje, qual é mesmo? Depois eu faço um doce veneno. O texto que nós baseamos isso, Provérbios 6, de 6 até o 11, ok? Ok, até aí? Beleza? O mês todo, talvez até novembro, no início de novembro, nós vamos trabalhar hábitos que a gente traz para nós, ou a gente deixa, que vão nos libertar. E 4:27 é o versículo de Éfeso, diz o quê? Não deis lugar ao... Ele não pode fazer nada que a gente não dá lugar. Então, a gente tem que trabalhar a nossa mente e não deixar ela com algum espaço, com algum lugar, para esse sem vergonha, para esse miserável tentar trabalhar. Amém? Põe a mão na sua cabeça e diz, tudo é prioridade do Espírito Santo. Sai em nome de Jesus. Ai da minha cabeça, da minha opinião, do que eu penso. Então vamos lá, gente. Vamos para a guerra agora. Primeiro argumento. O hábito do adiamento é um ladrão de destino. Quando eu adio alguma coisa, eu estou deixando aquilo que eu tinha que ir, dona Edinalda. Para onde? Para trás. Eu tinha que ir para lá. Aí eu adio, eu vou? Não vou. No melhor das hipóteses, eu vou ficar o quê? Parado. Na melhor das hipóteses. Mas se bobear, por exemplo, quando eu estou pescando com meu pai lá na Barra de Guaratiba, se for com remo no barquinho, se eu parar de remar e ele, sabe o que acontece? Volta tudo para trás. Então, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, Mauro, se a gente parar, a gente fica parado. Mas na maioria das vezes a gente vai voltando para trás. Voltando para trás. E aí, gente, eu separei um versículo aqui, que está em Provérbios ainda, no capítulo 20, irmãos, vai para frente. Vocês estão com Provérbios aberto aí no 6, no capítulo 20, no versículo 4. 24. Não é 24, não. Capítulo 20, versículo 4. Na minha tradução está assim, ó. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Dá para entender isso aí ou não? Dá para entender? Eu vou te atualizar. Dona Edinalda, a senhora tem uma cultura, né? Lá da Rocinha que eu digo, a roça da senhora, lá com o velho Gil, lá em Simão Pereira. A senhora viu alguém na roça plantar no inverno? Hein? Thalise já está respondendo por ela lá. Ó. Vocês já viram alguém plantar no inverno? O tempo da plantação qual é? No inverno, o que a gente tem que fazer, dona Edinalda? Está com a colheita toda armazenada, não é isso, pastor Rodrigo? Dentro de casa, com a lareira acesa, e ó, aquilo que eu colhi, agora eu vou, porque eu estou protegido. E aqui mostra a marca do preguiçoso. Olha como é que é a palavra rico. Ó. O preguiçoso, ele não ara a terra, ele não colhe nada. Né? Para arar é para colher, né? O preguiçoso não ara a terra porque é inverno. Olha só, ele está atrasado. Quando todo mundo plantou na primavera, Mauro, e já colheu, ele está querendo arar a terra, ele fala assim, não vou não, porque agora é inverno. Lógico, que no tempo certo ele não fez o que era para fazer. Vocês estão entendendo isso? O inverno vai queimar, se for fruta, vai queimar. Ainda mais no lugar que a gente está falando aqui. Esse povo aqui, a terra desse povo aqui, é deserto sim, mas no verão é muito quente. E no inverno é muito frio. Por quê? Geografia, falta de continentalidade, não tem mar perto para equilibrar os ventos, para umidificar o território.
a chuva regular. Você vai em casas lá, por exemplo, a gente foi no Monte Sinai, as casas não têm laje, não tem telha. Porque não chove. É plástico mesmo. Não chove. Precisa desfazer laje. Então é muito frio e muito quente. Nós subimos o Monte Sinai de casaco, venderam para nós uma manta, não foi, filho? Uma manta, tamanho Thalys, era o frio. E descemos 9 horas da manhã, tirando tudo, porque estava muito quente. Inverno é muito frio em países de clima desértico. E o verão, ele é muito quente. Não é? Se você vai em Israel em dezembro, dependendo dos lugares, você vai ver até neve. Jesus não fala que o sal sem sabor só serve para ser jogado no chão e ser? Sabe por quê? Porque as pedras do templo escorregam. E naquela época, eles guardavam o sal sem sabor numa salinha que ele servia para as pessoas não escorregar e cair. Na época da neve, por causa da chuva. Tem que contextualizar, senão a gente não entende a Bíblia. É a mesma coisa agora. O depois eu faço aqui roubou a colheita futura desse homem. Porque ele adiou. E quando ele pensou em arar a terra, já não era mais tempo. Diga para quem está ao seu lado com carinho. Há coisas que se perdem se não forem feitas na hora. É na hora. Eu lembro que o meu pai, a gente morava, né, na casa emprestada do meu avô. Não sei se ele está assistindo lá, ele vai lembrar dessa história com certeza. E aí o meu pai queria sair, queria ter a própria casa dele, né? E aí ele e minha mãe viviam procurando casa e eles acharam lá na Rua Alvorada, lote 20, quadra 8, uma casinha lá, e a dona Maura querendo vender. E ela aceitou a entrada que meu pai queria dar e as prestações. E aí meu pai ligou para o meu avô e pediu ao meu avô, assim, faltando um dinheirinho para completar. Falou, pai, eu vou lá amanhã então fechar com ela. Aí meu avô falou para ele, filho, você não disse que tem um outro pretendente? Aí meu pai falou, se eu fosse você, eu não ia amanhã não. Eu ia lá agora. Tem coisa que é para ser feita na hora. Eu estava paquerando uma menina há muito tempo, né? E a gente começou a paquerar muito novinho, tá ali, o jornalista. Com 13 anos, eu olhei para ela e falei para ela que ia casar com ela. Aí ela falou assim, você quer me namorar? Aí eu falei assim, quero. Era feira de ciências, Tiane, na escola. Ela falou assim, você quer me namorar? Eu falei assim, quero. Então vai lá e pede a minha mãe agora. Sabe o que eu fiz? Larguei feira de ciências, larguei tudo que tinha lá, peguei o 828 Vasconcelos São Jorge, desci no meio da pista, fui com 2 amigos lá, e quando chegou os 2 espias junto comigo, eles falaram, aqui do lado de fora a gente vai ficar, entra você sozinho. E está aí hoje, casado. Mauro, se eu deixo para outra semana, talvez o outro ia na minha frente. Não é não, dona Edinão? Então, ó, como diz uma música popular aí, a nega é tasca, não, a nega é minha, ninguém tasca, eu vim primeiro. Então, sacode 10 aí e fala, não deixa para amanhã, o que tem que fazer hoje. Tem uma história, eu como professor de história, né, de Napoleão Bonaparte, não vou dar aula aqui não, né? Ele chama um oficial e fala para ele, rapaz, nós estamos vivendo algo urgente naquele flanco ali. Não deixa para amanhã. Vai lá e dá o seguinte recado para o comandante de lá. Só que o camarada estava com muito sono e foi dormir. Ele começou a perder a batalha por causa de uma falta de recado. Posso ouvir misericórdia? Assim também pode ser para a gente. Amanhã eu oro, amanhã eu perdoo, amanhã eu busco a Deus, amanhã eu vou fazer esse jejum. E a gente perde batalha que é para viver hoje. Tá bom? Glória a Deus. Então, esse hábito aí, vamos colocar na minha cabeça. A preguiça me leva a procrastinar. Tá? A preguiça é a matéria-prima. Vamos dizer assim, a preguiça é o fubá. Tá bom? Tá bom? E a procrastinação é o bolo. Por isso que é um doce veneno. Não é verdade? Pedro quase que entrou nessa aí. Jesus deu nele, não foi? Estava lá em cima, ele olhou. Moisés de um lado. Elias do outro, a visão que Deus deu. Ele falou, vamos fazer uma tenda.
Vamos ficar aqui, a gente constrói a tenda aqui, fica todo mundo aqui, não é, Jesus? E aí tomou uma bronca, não tomou? Teve que descer e chegou lá embaixo. Os 9 que ficaram não sabiam, não tinham autoridade, estavam vivendo fora da visão. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: homens de pequena fé. Eles estavam dentro da casa, 9, com um menino endemoniado e o pai desesperado. Eles estavam esperando Jesus voltar. Também estavam procrastinando. Você vê como é que a coisa vai. Então, tem que orar, é agora. Se alguém te pedir oração, nunca diga, tá bom, eu vou orar. Ora na hora. Ora na hora, porque você pode esquecer e você assumir um compromisso. E com Deus é melhor um não do que um sim e não cumprir. Então, eu estou precisando de oração. Ora na hora. Tá bom, vamos orar aqui. Pode estar no meio da rua, onde for. Onde for. Vem cá, vem para o cantinho aqui, vamos orar. Ora na hora. A coisa está ruim, sabe que tem que jejuar, tem que se policiar, tem que estar junto, senão a gente vai perder batalhas, como Napoleão perdeu. Segundo, gente, o hábito de ficar adiando as coisas pode gerar escravidão. Abra em João 8:34. João 8:34. Todo mundo achou? Quem achou, diga um amém bem alto. Quem não achou, diga espera mais um pouquinho. Todo mundo achou, gente? João 8:34. Achou aí? Na minha tradução está assim, ó. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No Davi, que ali está assim, ó. Jesus respondeu: em verdade, vos digo que todo aquele... É a mesma tradução que a minha. Alguém tem alguma tradução diferente? Queria ler? Replicou-lhe. Lê todo, Silvano, pode ler. Agora eu pergunto, o que é replicar? Quem aqui já teve figurinha? Ou seja, Jesus já tinha dito para eles. E aí mostra o que a gente está falando. Preguiça e procrastinação. Eles já sabiam. Adiar o que precisa ser feito torna-se uma cadeia. É como o cigarro. É só hoje. Aquilo vai até se tornar um vício. Você acha que alguém se torna viciado em beber bebida alcoólica no primeiro dia tomando uma garrafa de cachaça? Não. Ele vai ir aos pouquinhos. É por isso que do pecado a gente tem que o quê, Márcia? Fugir, pastora. Não dá para brincar com ele. Pode parecer até um animalzinho de estimação, mas está todo sujo. E aí eu estava lendo essa semana algo muito interessante. Não brinque. Eu achei muito engraçado. Não brinque e nem brigue com um porco. Não brinque com ele e nem brinque. E nem brigue. Porque ele pode pular em cima de você e cair os dois na lama. Só que tem uma diferença. O porco gosta da lama. Rapaz, sabe quando eu li isso, eu me vi caindo na lama, me deu um nojo tremendo. Alguém que já cuidou de porco? Só eu, mais alguém? Lá perto da casa da minha avó tinha a Dona Dodó. Ela cuidava de porco, né? E os filhos dela eram muito meus amigos. E a gente levava uma coisa chamada lavagem. Sabe o que é lavagem? Resto de comida. Não tinha ração não, né, Dona Edinaldo? Catava na casa de todo mundo que sobrava, né? Resto de banana. E porco é porco porque ele come tudo. Se ele tiver com fome e botar carne humana lá, ele come, sabia? Se tiver um filhote dele lá, ele come, se ele tiver com fome. Ele come. O javali ainda é pior do que ele. Então, olha só. Não brinque e nem brigue com o porco. O que quer dizer isso, Janalice? Não brinque com o pecado, o porco bonito, e não brigue também. Quando tu vê que é uma briga que não vai levar a nada, que só vai te sujar, que quem está falando não conhece a palavra de Deus, não trabalha com o que você acredita. Eu ontem fiz uma postagem de um jovem que foi assassinado. Eu recebi um hater lá que me xingou de tudo quanto é nome. Sabe quantos dos nomes que ele me xingou eu sou?
Nenhum. Eu vou entrar nessa briga para quê? Vou me sujar com um porco para quê? Vocês estão entendendo isso? Digam amém aí. Faz algum barulho, fala alguma coisa. Tem coisa que não é para a gente entrar. Se vocês soubessem o que me chamam, o que te chamam, o inferno todo dia está te xingando de tudo quanto é jeito. O diabo olha para você com ódio, te xinga de tudo. Levanta a mão. Diga assim, eu sei quem eu sou. Diga, eu sei quem eu sou. Filha do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo. Eu sou co-herdeiro de Jesus. Eu posso até errar e pecar, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu sei quem eu sou. Amém, gente? Não tem coisa que não é. E o pecado, longe. Tá? A procrastinação faz a gente viver reagindo, nunca agindo. Esse que é o problema. A procrastinação não leva a gente a agir. É só quando acontece o problema, aí o camarada vai procurar a plantar no inverno. Não é? O que aconteceu? Ele sabia que tinha que plantar. Ele não plantou. A família passou fome e ele devia. Ele agora eu vou plantar. Quer ver uma coisa? Todo mundo conhece aqui, se não conhece, pelo amor de Deus, não teve infância. A história da formiga e da Não conhece, Silvano? Tá, então a jornalista também não conhece. Não? Vem cá, pastora, vem cantar a música da... Tem uma música que eu quero que ensine as crianças. Eu quero ser uma formigarra, uma mistura de formiga com cigarra, para trabalhar para o meu Senhor e cantar. Vem cá cantar para a gente. Por quê? Enquanto a formiga estava trabalhando, eu vou contar a historinha então, Silvano. Desculpa, a senhora teve infância. Eu fui muito infeliz. Faz um corte aí, gente. Enquanto a formiga está lá trabalhando, como é que está a cigarra? Cantando. E a formiga olhando para ela, e ela debochando da formiga. Chegou o inverno, o que aconteceu? As formigas estão lá. E a cigarra está lá, do lado de fora. Que foi, dona Edinaldo? Aí seca e puf, estoura. Então é isso aí que a gente está falando. Tá? Tem um filósofo, gente, da antiguidade. Depois vocês puderem assistir no YouTube alguma coisa em relação a isso. É muito interessante. Nada substitui a Bíblia, amém? Amém? Ela é a palavra de Deus, é o nosso norte. Mas lembra lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo vai ser preso? Ele pede um favor para Timóteo. Leve meus livros e os pergaminhos. Ou seja, além da Bíblia, ele tinha livros que abalizavam. E tem comportamento, hábitos muito legais a partir de algumas ideias. Anota isso aí para você em casa, abrir no YouTube, tá? Estoicismo, é com letra E, começa com E. Estoicismo, estoicos, estoicismo. Assiste alguma coisa disso. Sobretudo pessoas igual a mim, que ficam presas no comentário dos outros, o que os outros estão falando. Eu fui muito assim. Então eu precisei ler muito e ver sobre esse assunto, para entender o que a minha Bíblia já me diz, que eu sou a imagem e criação de Deus, que eu nasci pecador e eu estou me aprontando. Um dia eu vou conhecê-lo como sou conhecido, mas por enquanto prossigo para o alvo. Esse é um pensamento estoico que Paulo está pregando. Só para vocês terem uma ideia. Então, esse filósofo chamou, Duda, anota ele aí para você ler em casa. Sêneca. Seneca. Sêneca. Né? Olha o que ele diz, gente. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito tempo. Deu para entender? Não é que a gente tem pouco tempo, é que a gente anda desperdiçando. Tem hora que a gente está dedicando mais tempo para uma coisa, e aí, quando a gente procura fazer o essencial, o tempo foi drenado. Quer ver uma coisa? Procure meu celular hoje. Não está aqui. Eu precisei hoje não pegar em celular, porque eu precisava me preparar para estar aqui, mediante ao dia que eu tive hoje. Eu precisava estar aqui bem, pleno, certo, convicto do que eu vou falar e daquilo que o meu Deus diz. Mas foi um dia difícil. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas.
e a graça dele me basta e te basta também. Mas se eu fico em celular, se eu fico vendo, sabe o que vai acontecer? Eu ia chegar aqui agora, ia subir aqui, ó dia, ó azar. Abra a Bíblia aí, irmãos. Ia passar para vocês um evangelho morto. E ontem nós tivemos aqui, gente, um casal raiz. Dá um testemunho, João, Joyce, como é que foi ontem? O pai foi tão alegre. Ontem as mulheres puderam falar na cara dos homens os defeitos dele. Está sendo uma coisa linda. As mulheres ontem lavaram a roupa. Não, foi foi a noite de risada. Foi muito bacana. Aí, toda vez que a gente faz um gol, futebol, o adversário quer fazer o quê, Mauro? Você que é um craque. Fala aí, Mauro. Quando a gente, ao ataque, faz o gol lá, o que o outro time quer fazer? É empatar e virar o jogo. O diabo é assim. A gente pode sair daqui hoje cheio. E a gente não pode dar lugar a ele. Por isso, hábitos que libertam, e o culto hoje é chamado de quinta de bom ânimo, para a gente levantar. A gente é carne sim, a gente entristece sim, a gente fica triste, magoado, chateado. Vem a doença, a gente abate, mas maior que está em nós do que o que está no mundo. A gente vem na quinta-feira, eu olho a jornalista que veio de longe, eu olho ali o casal que veio de Campo Grande para cá, quem sou eu para ficar reclamando? Quantos viram o vídeo que eu coloquei lá no grupo? A Tiane viu, fez comentário lá, viu, Thalise? Aos 22 anos, o homem perde todos os movimentos, 22 anos. Sonhos, aspirações, casamento, ter filhos. E hoje ele mexe a cadeira de roda dele, Mauro. Vou depois mandar para você que vocês não estão no grupo da igreja. Alguém pode mandar para o Mauro e para a Nana? Manda aí, pastora. Botou, filha? Só com o queixo assim, ó. Só com o queixo. Levanta a mão e diga, eu sou milionário. Sabe, irmãos? E é isso aí mesmo. Esmurrando minha alma, por que está batida? Quem fez isso? O que se perturba dentro de mim? Quem, Dudu, fez isso? Um baixinho que enfrentou um gigante. Qual é o nome dele? Davi. Por que está batida? Se levanta. Para ele estar batendo e falando isso, é porque ele estava batido mesmo. Então, o problema não é estar abatido, é continuar. Então, se vier a preguiça, a procrastinação, por causa de problema, por causa de situação, por que está batida, seu preguiçoso? Sai daí, levanta. Eu lembro que minha mãe chamava 3 vezes para ir para a escola de manhã, dona Edinaldo. A primeira ela lá falava, Perinho, vamos embora para a escola. A segunda ela vinha e sacudia a gente. Vamos embora para a escola. A terceira ela puxava o cobertor, filho. E tinha que sair de qualquer maneira. Que não tinha jeito não, que se não saísse era couro. Então, tempo que podia dar um couro. Pena que minha mãe e meu pai não bateu mais, que eu ia ser melhor ainda. Então, tinha que sair. Imagina a dona Edinalda com 7, hein? Como é que a senhora acorda? 8. Como é que a senhora fazia, dona Edinalda? Botava som? E quem acordava por último? O Mauro ou a Thalise? Tinha que sair igual, senão couro. E lá, Márcia? Quem é que dormia mais? Perguntar ao pastor Ulisses e a Vera depois. A Márcia demorou a falar, eu acho que foi ela. Então deixa quieto, vamos embora. Né? Gente, então, não é que a gente tem pouco tempo, a gente está desperdiçando muito, né? Quando vivemos dizendo depois eu faço, a gente vai desperdiçando a vida, né? Que Deus nos deu e nos tornamos escravos do tempo que perdeu. Né? Eu não sei você, eu vou falar de mim. Toda vez que eu vejo foto velha, eu tenho a mesma sensação. Puxa vida, eu podia ter vivido mais isso aqui. Só eu ou mais alguém aqui comigo? Né? Tem uma música chamada Epitáfio que diz isso. Queria ter amado mais, queria ter vivido mais, queria trabalhado menos. Quer ver uma coisa? A gente está falando de alguém que buscou sabedoria, que pediu para olhar a formiga. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem essa semana... Não, vamos lá. Quem o mês passado, agosto todo, e essa semana, tomou um café vendo o sol nascer? Quantos não observam o pôr do sol? Quantas vezes a gente sai e não olha e não vê a lua, como hoje ela está linda. Só não está mais bonita que a pastora Janaína.
Na verdade, dona Edinalda, a nua hoje se apresenta bonita para tentar te fazer inveja, filha. Mas nada se compara ao seu brilho. Eu aprendi ontem. Ontem eu apanhei. Todos apanharam, né, João? Não sobrou um, né? Sabe, gente? A gente precisa observar mais. Tem coisa que nos dá uma ouvida. Dudu, como é que foi a Duda crescer? Não foi isso? Thalísia, a Lara. Dona Edinalda. As crianças. As crianças. Sabe? Então tem hora que de nós seres humanos, a gente muitas vezes luta, se esforça para dar coisas, né, pastor Rodrigo? E esquece de dar o que é mais importante. A melhor coisa que eu posso dar para alguma pessoa, engasga porque é forte isso, sou eu mesmo. Porque daqui a pouco as pessoas vão. E vão rápido. E a sensação que a gente tem é essa. Então, vamos viver mais as pessoas. Vamos desligar lá a televisão. Vamos fazer a reunião de família. Vamos pegar o violão e fazer uma música quando tiver os filhos tudo junto. Vamos juntar e fazer uma rodinha. E vamos viver mais a proposta que a gente, quando começou a igreja, a gente começou nessa pegada. Casas de vida. Nossas casas precisam ser uma casa de vida. Ela não pode ser a casa da internet. Ela não pode ser a casa do Big Brother. Ela tem que ser a casa de vida. Tem que ter vida ali dentro. E a gente precisa se juntar para isso. Alguém naquela casa precisa pagar um preço. E chamar, e se esforçar, e se juntar. E daqui a pouco essa vida vai passar para o vizinho, que vai passar para outro. E aí Atos dos Apóstolos diz que as pessoas se convertendo, Nana, Mauro, não era porque tinha pelo, não é porque a igreja era bonita, teto preto, azul, amarelo, se tinha louvor, se tinha bateria, não. As pessoas olhavam e falavam, poxa, como é que a Thalísia é assim? Olha a filha dela. Olha o Mauro e a Nana. Olha como é que a menina fez os 15 anos. Vocês viram a foto? A menina chorou com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. No dia do aniversário de 15 anos, os amigos estavam tudo lá dançando. E o cara registrou a foto lá, o fotógrafo. Enquanto todo mundo estava dançando, ela estava lendo a Bíblia. O que essa menina tem? Eu quero isso para minha filha. O que a Duda tem? Que nasceu, nós vemos na barriga da Márcia, e hoje ela corre, sobe o altar, funcionando. Estou chegando agora, meu pai veio. Aí tem como não abraçar o Dudu e chorar. Uma filha que sobe ao altar e está feliz porque hoje o pai dela veio. Eu tenho problema? Não tenho problema. Tenho desafios, tenho lutas, mas vou vencer todos eles. E pode se levantar, que a preguiça foi embora, a procrastinação foi embora e acabou, Satanás. É hoje. É hoje, não é amanhã. Amém, gente? Posso ouvir um glória a Deus aí? Terceiro e último hábito, gente, eu vou acabar. Né? O hábito do adiamento impede a colheita. Então, o que impede? 3 coisas, né? Leva a gente para a escravidão, rouba o nosso destino, leva a gente para a escravidão e, pior, impede a colheita. João 4,35. João 4,35. Irmãos, não repara não é? Eu derramar de vez em quando as lágrimas, estou tudo João e a Joyce, né? O Mauro já me conhece, né? É porque, para mim, não existe algo mais puro do que a palavra de Deus. E quando eu falo de muita coisa, eu falo de história, de filosofia, de sociologia, durante o dia todo. Segunda, então, de 7h30 da manhã às 10h20 da noite, posso ouvir misericórdia? Mas quando eu pego essa palavra, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece porque eu tenho temor em falar dela. Porque ela pode salvar, ela pode libertar, mas ela pode matar também. Que essa palavra aqui mal usada está matando muita gente. Então, quando eu pego essa palavra e vejo essas coisas acontecerem, que eu citei aqui, sobretudo na geração que está florescendo, isso para mim é muito emocionante. Sabe por quê? Eu vou morrer. Mas, diabo, a geração que está chegando vai ocupar o meu lugar e se bobear vai ser melhor do que eu. E eu oro para que seja melhor do que eu. É isso.
É dessa forma. E aí a preocupação da Duda, dos adolescentes, sabe o que é? É implantar isso no coração do Oliver, do Bento, do Lorenzo. A preocupação de vocês é essa. Eu estou passando o bastão para vocês. Você vai passar o bastão para quem? É uma corrida. O que eu não admito é chegar no céu e não encontrar um de vocês lá. Eu não admito que alguém da sua família não esteja lá. Eu, como pastor, não admito que a gente não se encontre para a eternidade. Posso ouvir um glória a Deus? Então levanta novamente a mão e diz: sai preguiça, show procrastinação. Chega. Então vamos lá, gente. Basta, boa, irmã. Impede a colheita, né? João 4,35. Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Olha aí outra tradução aí, ó. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo, levanta os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém ou não amém? Gente, hoje as pessoas elas não estão sedentas de religião. Elas estão sedentas de Jesus. Sabe? Tem muita religião, tem muita igreja. Mas de Jesus é algo que só a igreja verdadeira sabe dar. Não tem ouro, não tem prata, mas em nome de Jesus. Levanta a tua mão aí. A partir de hoje a gente vai, qualquer problema que a gente encontrar, pode ser falta de água, aleijado, nós vamos declarar isso. Levanta e anda. A gente vai chegar em casas e vai dizer, levanta e anda. Amanhã na escola você vai dizer, levanta e anda. Amanhã no teu trabalho, Silvano, dizer, levanta e anda. Mas eu não estou nem precisando de andar. Vai andar no mundo espiritual. Chega de paralisia, chega de procrastinação, chega de preguiça. Levanta e anda, que Deus tem muito para a tua vida. Jesus está dizendo aí, a colheita virá amanhã. É isso que ele está dizendo? E aí a Vicky conseguiu aí uma tradução maravilhosa. Essa tradução que você conseguiu, Vicky, eu abri mão até da minha. Jesus disse, a colheita virá amanhã? Não, ela disse que ela já está o quê, dona Ginaldo? Ela está dizendo que era para quando? Porque se o campo está branco, Janalice, pastor Rodrigo, já era para estar colhendo ontem. Ontem. O que o texto está nos dizendo? Quem adia nunca experimenta do fruto. Porque a colheita exige prontidão. Se você chegar antes, e eu subi muito morro do quartel para pegar jaca e pegar manga. Se você subir antes, está tudo verde. Se você subir depois, está tudo podre no chão. Tem um tempo certo da maturidade, da maturação. E eu quero dizer que hoje chegou o tempo nosso. Não é seu, não. Eu não estou aqui apontando para você, não. Falando nosso, meu também. De a gente caminhar e largar para trás tudo que impede para a gente ir adiante e também absorver tudo aquilo que a gente precisa mudar. Em nome de Jesus. Deus sempre trava batalhas no Kairos. Deus nunca trabalha no Cronos. Não é? Ele trabalha no Kairos. O tempo em grego tem pelo menos 2 definições. Cronos, que é o tempo do cronômetro do nosso relógio, e Kairos, que significa o que o Kairos? O tempo de Deus, o tempo certo, o momento oportuno. Tá? Então Deus sempre trabalha aí. Se a gente viver no Cronos, depois eu faço por causa disso, depois eu faço por causa daquilo. Repete comigo, nunca vamos experimentar o Kairos. Nunca vamos experimentar o Kairos. Onde você vê isso na Bíblia? Anota para ler em casa, gente, que é muita coisa. Números 13 e 14. O capítulo todo. Vocês vão ver Israel no meio do deserto. E aí Deus falou assim, agora, hein, gente, vamos atravessar e entrar em Canaã. E o que o povo disse? Depois, o que aconteceu? 40 anos. Imagina, jornalista, é agora. Entra. Não. 40 anos para ter uma nova oportunidade. Adiar o Kairos, ou seja, a obediência de Deus,
gera ciclos no deserto desnecessário, atrasa promessas. E pior, toda aquela geração que era para entrar na terra prometida, morreu no deserto. Posso ouvir uma misericórdia? Meu tempo, não sei se Mauro pegou, Dudu pegou, não sei aqui, os mais experientes pegaram um hino que doía o meu coração quando a igreja cantava, Thalisa. Você olhou assim com tanto brilho e chamou a atenção. Era um hino que dizia assim, que não passe de nós o teu espírito. Quantos conhecem hino? Que não passe de nós o teu espírito, tudo o que foi dito aqui, a nós, né? Venha se cumprir. Vai, você lembra lá? Que não seja preciso que se levante, levanta a mão, Duda, outra geração que vá adiante, Lourenço, venha sobre nós, põe a mão na tua cabeça, e realize o seu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, segundo o teu querer. E é isso. Sabe por quê, irmãos? Deus tem algo para a minha vida. Se eu ficar de preguiça ou de procrastinador, é só o tempo de eu morrer e ele chamar o Lourenço para fazer o que eu não fiz. Deus não vai perder nada. Quem vai perder somos nós. Amém? Então eu queria que agora na conclusão, por favor, vocês fechassem os teus olhos enquanto eu concluísse essa mensagem. Tem alguma coisa travada? Ninguém vai vir aqui na frente. Toda vez que eu pregar, nessa série de conferências, eu peço aos pastores também, que a gente pregar um hábito que tem que largar. A gente não vai chamar as pessoas aqui na frente. A gente vai deixá-las no banco fazendo metanoia. Agora, quando for para buscar, a gente corre para o altar, tá bom? Vamos combinar assim? Aí eu não vou me expor, não. Eu vou mergulhar aqui em cima. Eu quero isso para mim. Agora, quando for para deixar, vamos fazer no secreto. Cada um sabe da sua vida. A igreja apoia isso? Diz um amém? Amém? Então, veja bem, gente. A formiga nos ensina que o futuro se constrói hoje, agora. O hábito do depois eu faço, que é um doce veneno, precisa ser crucificado na cruz. Que só em Cristo, que a gente aprendeu hoje, a gente pode viver o agora com propósito, porque Ele é o Senhor do tempo. Em Efésios 5,16 diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Jesus é o redentor do tempo perdido. Essa pregação não foi para ninguém sair daqui ferido, machucado, dizendo, é para mim, eu perdi tempo. Não, 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 não. Se você deixou algo para trás, o Senhor Jesus pode restaurar hoje. Mas o que você tem pela frente só vai ser vivido se você decidir agora. E aí eu quero que você traga à memória aquilo que dá esperança. Quem sabe um dia foi uma ferida ou alguém mesmo te fez mal, tu fala, quer saber de uma coisa? Já morreu, quero saber não, deixa para lá. E talvez essa pessoa vai até para o inferno, que você decidiu deixar para lá. É algo que é teu, é pessoal, não é do pastor. É só você e o Espírito Santo que sabe, não compete a ninguém nessa terra. Que você precisa retomar pela mão e dizer, eu não vou mais abandonar isso, não vou procrastinar, não vou mais ter preguiça, não vou mais desobedecer hoje. Esse hábito vai sair da minha vida.